Hoje, na verdade, nós íamos entrar no outro assunto, mas aí os irmãos acham melhor a gente ainda tocar alguns pontos. Não estamos sem pressa, né? Eu acho, né? Bom, eu estou com pressa, mas entendeu? Porque daqui a pouco esse tempo, essa misericórdia de segunda-feira vai ficar acabando, né? Isso é graça. Então o ideal, o correto seria entrar no assunto do propósito eterno de Deus, ruminar, né? Para que na outra segunda-feira fosse introduzido o assunto da vontade de Deus e do mistério da vontade de Deus. Daí separamos 2 segunda-feira para o mistério da vontade de Deus. Mas como esse quadro, o primeiro quadro talvez seja o quadro essencial, porque trata da visão, né? E nós só andamos com visão. E tudo que nós abordarmos tem que ser na visão, né? Então a gente vai tocar uns pontos, depois os irmãos vão completar. Meu medo é avançar e abrir pontos e depois não concluir, entendeu? Nós vimos já aqueles 3 aspectos, né, da visão. A visão, né, uma visão e a visão comissionadora. Esse assunto na Venezuela foi impactante porque, a princípio, todo mundo conhecia o assunto da visão celestial, né? E, normalmente, esse assunto, quando é abordado, ele se limita à experiência de Paulo no caminho de Damasco. Só que nós temos avançado para as epístolas, onde Paulo desenvolve um assunto que não está limitado a Damasco, mas à sua experiência de ter ganho uma visão celestial acerca de tudo que ele vê. Da crucificação, da ressurreição, da ascensão, da igreja e do reino. Não dá para repetir tudo de novo, né? Mas esses são os assuntos que Paulo abordou nas suas cartas dentro da visão celestial. E a visão comissionadora é a mais complexa, porque alguém me ligando. A exemplo de Pedro, né, no eirado, a exemplo de Paulo, antes de entrar na Macedônia, eles receberam uma visão comissionadora. Pedro recebeu a visão do lençol que continha os animais imundos, e aquela era uma comissão para os gentios. E Paulo, o varão da Macedônia, que era uma comissão para a entrada da obra naquela região. Então, são visões comissionadoras que não estão dentro da primeira experiência, né? A primeira experiência é a aparição de Cristo. Lá na Venezuela, nós utilizamos de novo o livro de Mateus, quando Mateus veio confirmando, né, acerca das Escrituras, passo a passo, né, da vida do Senhor Jesus, desde o nascimento, aonde nasceu, para onde se mudou, como entrou em Jerusalém, e todos esses versículos falam que era para se cumprisse
a Escritura. Até chegar na experiência de Pedro. Quando a Pedro foi revelado Cristo. Então tem o aspecto objetivo, que é Mateus provando por meio da Escritura que aquele era o Cristo. Mas tem uma experiência subjetiva de Pedro, sendo a ele revelado Cristo. O mesmo ocorre em 1 Coríntios 15, quando Paulo utiliza a Escritura para falar da morte e da ressurreição, e depois ele fala da aparição de Cristo, né? O Senhor morreu, segundo a Escritura, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas. Então, aí sai do aspecto objetivo, que é uma comprovação com a Escritura, para uma experiência subjetiva, para uma aparição. Mesmo que nós tenhamos uma base na Escritura, mas não temos uma experiência subjetiva, o dia que a Escritura desaparecer, nós estamos perdidos. Então há uma necessidade de aprofundar a nossa experiência com Cristo. Amém, irmãos? Então apareceu a Cefas, apareceu a mais de 500 pessoas, apareceu aos 12, apareceu a Tiago e por último apareceu também a mim, que Paulo falou, como nascido fora do tempo. Então, a visão celestial está relacionada à aparição de Cristo. No caminho de Damasco, Cristo apareceu, ele viu a luz e ele ouviu a voz. Uma visão celestial está relacionada à capacidade que Paulo tem de enxergar de maneira celestial todos os fatos, já mencionado por outros discípulos, por outros apóstolos, né? Comparando Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Nós podemos ver uma visão gradativa, e quando chegamos nas cartas de Paulo, a gente consegue compreender que ele via tudo aquilo que Mateus, Lucas e João e Marcos escreveu, ele via num outro plano. Ele via no plano celestial. Esse, irmãos, nós paramos aí 3 semanas, né? E parece que ficou repetitivo, mas essa é a base da nossa caminhada. Sim. Nós aprendemos no passado essa menção, a visão da igreja, e aí explicava-se como é que era a igreja, né? Olha, aqui é a mensagem, a visão da igreja. Aí tinha lá, a igreja é uma, na cidade, tem um presbitério, né? A igreja reúne, entendeu? De casa em casa. Aí depois veio mais espiritual, né? Os aspectos da igreja, né? A igreja é o templo, ela é a noiva, ela é o corpo, ela é o tabernáculo, ela é a família de Deus, ela é a guerreira. Não, já melhorou, já avançou mais. Entendeu? Mas só que nós estamos abordando agora é a visão da igreja, que não é a visão da igreja, né? Que nós estudamos no passado. É como a igreja vê. Aí ela vai se mover como ela vê. Esse foi o impacto na Venezuela. Como a igreja vê. Então Paulo nos ajudou com a carta aos Efésios, mostrando a sua percepção em relação à igreja. Muito mais do que uma na cidade, ou presidida, ou que ela reúne de casa em casa, como as pessoas pegam essas coisas, né? Como se fosse a mais alta verdade. Mas como a igreja, como a assembleia, enxerga a sua responsabilidade, a sua posição diante de Deus. Então nós vimos 3 pontos. Primeiro, ela recebe, né, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Aí falamos um pouco
nas cartas de Pedro, né, alguns aspectos dessas bênçãos espirituais que Pedro explicou, uma vez que Paulo escrevia coisas difíceis de entender. Suas cartas explicam um pouco do que Paulo mencionou aos Efésios, que são as bênçãos espirituais, né? E nós tocamos a partir da regeneração, a herança, né? A salvação preparada, depois as virtudes, né? A vida e a natureza de Deus, e como chegar, como ter amplamente suprida a porta de entrada no reino eterno de Deus. Enfim, falamos tudo isso aí, não dá para repetir, né? Depois, o segundo ponto, em relação à visão da igreja, ela manifesta, né? Primeiro ponto, ela recebe. Segundo ponto, ela manifesta. Ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus, as muitas formas de Cristo, que é uma junção da diversidade de dons e a pluralidade de ministérios. Só há como exibir muitas formas de Cristo se houver diversidade de dons e se houver pluralidade de ministérios, enfim, se os membros funcionarem. Amém. Aí há uma expressão, há uma manifestação das muitas formas de Cristo. E o terceiro ponto é a batalha contra principados e potestades nas regiões celestiais, né? Aí, quando chega nesse ponto, a gente vai tendo uma clareza, né, do nosso comportamento, né? Nós temos que estar posicionado para receber, entendeu? Nós temos que estar praticando para manifestar, e nós temos que estar revestido para batalhar, entendeu? Amém? Esse é um resumo assim do resumo, né? Bom, e por que esse assunto é importante? Vamos ler um pouquinho aqui em Gênesis, capítulo 4. Versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome do seu filho. Então essa cidade foi edificada após o homem sair da presença de Deus. E nessa cidade contém todos os elementos que satisfaz o homem, entendeu? Que visa substituir aquilo que Deus era. Na presença de Deus, Deus era o alimento, a alegria e a segurança do homem. Essa cidade vai dar para o homem tudo que Deus era. Acho que tem que ler, versículo 18, né? Enoque nasceu Irade, a pessoa que vai ter filho, aproveita e põe o nome, tem muito nome aqui. Irade gerou Meusael, Metusael, Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Já começou a bagunça, né? O homem saiu da presença de Deus, começou a bagunçar o negócio. O nome de uma era Ada e a outra chamava Zila. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai. Interessante essa palavra pai, né? A origem, fundador.
Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. Então, aqui está inaugurada um outro sistema de vida. Entendeu? Agora o homem, fora da presença de Deus, ele então precisa de tenda e alimento, gado. Deus era tudo isso e dava tudo isso que o homem necessitava na sua presença. Mas o homem precisa de alegria. Deus era a sua alegria. 21. O nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. De fato é uma inauguração, né? É uma inauguração de elementos que visa satisfazer o homem. O homem precisa de tenda, precisa de gado, precisa de música para se alegrar. Mas ainda falta segurança. 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Agora o homem tem instrumento cortante. O homem tem tenda para morar, gado para se alimentar, música para se alegrar e arma para se defender. Obviamente ele não precisa mais de Deus. Então essa aqui é a semente de Babilônia. Aqui é a origem de Babilônia. Quando vamos para Apocalipse, quando Babilônia é incendiada, nós podemos ver quanta coisa, quanto volume, essa pequena cidade aqui, mesmo com a destruição do dilúvio, depois volta de novo, né? O homem necessita de criar coisas para satisfazer. Depois tem aqui no capítulo ainda 4, versículo 23, o Lameque se gloriando porque matou um homem e matou um rapaz. Mas no versículo 25, então tem outra linha, que tem o Caim, a sua descendência, então nasceu outra geração, paralelo à de Caim. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, que pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Agora a descendência de Abel, né? Ou daquele que veio em lugar de Abel. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Que surgiu então duas gerações, uma que procurou criar uma independência de Deus e outra que reconheceu a sua fragilidade, que é o que significa Enos, fraco, frágil e mortal. Não lembro. Entendeu? Enos significa fraco, frágil e mortal. Então ele, reconhecendo sua fraqueza, ele passa a invocar o nome do Senhor. O homem, quando enxerga que é fraco, ele invoca o nome do Senhor, né? Então nós temos duas gerações, né? Duas descendências, né? Uma independente e outra dependente. Não dá para discorrer toda a Bíblia, né? Mas no tempo ainda vai surgir, né? Um outro mundo, né? Que é o mundo religioso, né?
Isso vem desde o começo da criação, porém, há uma manifestação muito forte, né, de um mundo religioso dentro do povo de Israel, né, que é formado por aquilo que Deus deu. Né. A pior religião que pode existir é aquela que é formada por coisas que Deus deu. Que aí é difícil o homem ganhar luz. Por exemplo, o judaísmo, ele é composto de elementos que Deus deu. Então é difícil convencê-lo que aquilo é uma religião. Você falar aí com um macumbeiro ou com outra religião aí louca, aí não é constituído pelo que Deus deu. Agora, o judaísmo, o templo, foi Deus foi Salomão quem fez. Moisés foi o Senhor quem levantou. A lei foi Deus quem trouxe. A circuncisão, o sábado representa o descanso. A dieta, enfim, tudo que compõe o judaísmo foi Deus quem deu. Então é muito difícil convencê-los que aquilo é uma religião. Eles têm os oráculos de Deus, eles têm os princípios de Deus, porém eles são vazios, sem Deus. Então acho que o volume da Babilônia religiosa, ela toma força, ela ganha corpo no judaísmo, né? Porque daí por diante, judaísmo, na verdade, cristianismo, catolicismo e todos os ismos, islamismo, budismo, tudo acaba com ismo, né? Então, essa grande Babilônia religiosa. E no capítulo 18 de Apocalipse, desculpa, irmão, a gente está pulando muita coisa, tá? A gente vai acabar rápido aqui. Capítulo 18. Outra coisa interessante. Capítulo 17 e 18, né? 17 apresenta a Babilônia religiosa e 18 a Babilônia material, cosmos, mundo material. Ambas uma visa substituir Deus e a outra visa levar o homem para longe de Deus. A Babilônia religiosa, ela interfere na relação do homem com Deus. Ela substitui, ela se torna intermediária. A religião entra no lugar de Cristo, como intermediário entre o homem e Deus. A Babilônia material foi feita para substituir Deus, para suprir o que o homem precisa. Daí quando fala que aqueles que seguem o Cordeiro são os que não se contaminam com mulheres, se refere à Babilônia, as duas mulheres, a religiosa e a material. Eu vou ter que ler aqui, perdoe, irmão, Apocalipse 18. Se eu entrar nas 17, vamos ter que falar da besta, e eu não quero falar da besta, não quero falar mal da besta, não quero problema com a besta. Não é chegada a hora, né? Só o ano que vem a gente vai falar da besta. Nós estamos seguindo uma linha, irmãos, para os irmãos que estão primeira vez, aquela linha, a linha da visão celestial, o propósito eterno de Deus, o evangelho do reino, o aperfeiçoamento, e esperamos que em 2016, se nos der vida e saúde, entramos então nos Atos dos Apóstolos, que é a geração das igrejas, e a edificação da igreja, e depois da edificação da igreja, o Apocalipse, tão esperado, não é verdade? Mas o capítulo 18 mostra o julgamento da Babilônia material. Depois, 18:1.
Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou da sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Amém, aleluia, né? Amém. Para não seja cúmplice em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Para essa pessoa, né? Versículo 9. Ora, chorarão, porque você vai lendo Apocalipse 17, 18, vai se misturando. Ora, fala do aspecto religioso e ora do aspecto material. É Babilônia. Amém, irmãos? A única Babilônia. A Babilônia tem dois aspectos: espiritual e religioso. Por isso os versículos se misturam. Você não sabe estar lendo, não sabe estar lendo sobre a Babilônia religiosa, se está lendo sobre a Babilônia material. Na verdade, elas se infundem. A Babilônia material se enriquece com a religiosa se aproveita da material. E quando Deus julgar, vai julgar a grande Babilônia, que tem os dois aspectos, religioso e material. 9. Chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Tem que pular, irmãos. Versículo 16, para ganhar tempo. Perdão. Eu molei em casa, né? 15. Os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram. Tá? Essas coisas, está no versículo 12 a 14. Canela, especiaria, fruto, madeira, móveis, objetos de marfim e até almas humanas. A Babilônia também mercadeja pessoas, almas humanas. Entendeu? No versículo 15: os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e planteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura. Aí já parece que está falando da religiosa. E de escarlata, adornada de ouro, e de pedras preciosas, e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservarão-se de longe. Irmão, não se preocupa em entender tudo. Quando a gente fala de Apocalipse, vamos falar detalhadamente. 18. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, chorando e pranteando. Gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuem navio e o mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Amém? Eu queria chegar aqui, na verdade, né? Então aqui há um grupo de pessoas que com a queda e o juízo da Babilônia exulta. Aleluia, irmãos. Há um grupo de pessoas que clamam, que choram, que se lamentam. São os mercadores que utilizam-se da religião e se enriquecem à custa da sua opulência. Então uma Babilônia, um aspecto da Babilônia supre outro aspecto da Babilônia. E há um grupo de pessoas que exulta quando ela é destruída, que são os santos, apóstolos e profetas. Amém? Amém. Aleluia. Bom, então,
onde eu quero chegar? Temos aqui a Babilônia e temos aqui os santos, apóstolos e profetas. Então, eu estou tentando pintar esse quadro aqui em minutos, que levaria um mês, para a gente entender o impacto dos chamados para fora. Entendeu? Compreendendo a monstruosidade do que é a Babilônia religiosa e a Babilônia material, nós podemos desfrutar do impacto do que é sermos igreja. Amém, irmãos? A Assembleia dos chamados para fora. Aleluia, vizinho! Somos a Assembleia, aleluia! Dos chamados para fora. Para fora de onde? Para fora de Babilônia. Para fora do sistema religioso e do controle material. Então, a igreja, a eclesia, está fora. Você vê aqui que Babilônia é destruída e eles exultam. Se eles não estivessem fora, eles se lamentariam. Irmãos, nós estamos fora. Amém, irmão? Fora, querido. Amém, Renato? Fora. Aleluia. Está fora. Aleluia, irmãos. Fora de Babilônia. Amém, irmãos? Fora de Babilônia, irmãos. E para dentro de Cristo. Fora. Então nós estamos fora de Babilônia. Fora do aprisco religioso. Você crê nisso, irmão? Diga amém. Quem crê nisso? É uma palavra conhecida, só que está fora é grandioso. Porque quando você está fora, você consegue olhar lá dentro, né? Nós estamos fora, irmãos. Amém? Agora fora para quê? O Senhor nos sacou de Babilônia. Para quê? Então aqui tem um mundo religioso que nós saímos e tem um mundo material que nós sustentávamos. Está fora. Nós precisamos ganhar uma visão. Nós não vivemos mais nesse mundo religioso e nem sustentamos mais esse mundo material. Nós fomos transportados para o reino. Amém. Então aqui, olha, nós temos aqui, olha, uma Babilônia visível. Não é verdade? Visível. Bem visível, porque a Babilônia, ela é bem visível. Ela precisa ser muito visível. Escarlata, pedras preciosas. Ela precisa atrair os santos. Ela precisa chamar a atenção dos santos. Ela precisa ter uma aparência. E a Babilônia é uma aparência. A aparência desse mundo passa. Ela precisa ser fantástica. Temos não se impressionar. Não é verdade? Aí você tem esse quadro. Chamado para fora de Babilônia. Entendeu? Que é divisível a aparência. Tanto a religiosa quanto a material. Para batalhar contra algo que não se vê. Nós vencemos a Babilônia religiosa, vencemos a Babilônia material, que é divisível a aparência. Mas nós fomos sacados para fora para batalhar contra o que se não vê, que é o império das trevas.
Por isso, irmãos, é grandioso aquele capítulo que nós já cansamos de ler, às vezes nem lembro mais direito, né? Que é Mateus 16, quando a Pedro foi revelado Cristo, e Cristo o revelou à igreja, e o deu as chaves do reino dos céus. E essa frase que nós acostumamos a falar: o que ligares na terra terá sido ligado no céu. É uma frase impressionante. Não quer dizer que foi ligado em duas esferas. Quer dizer que as duas esferas se tornaram uma só. O céu e a terra se uniram. Amém. Tem um hino que cantamos domingo que fala que o céu e a terra, como um beijo apaixonado, né? Sim. O reino dos céus é a junção de uma única esfera. O céu e a terra. E esse ambiente do reino dos céus está na igreja. Amém, irmãos? Está na igreja. Agora, o reino dos céus também foi apresentado como duas esferas. Primeiro, duas esferas, o céu e a terra se uniram. Agora, o reino dos céus também apareceu outro ambiente, que é a aparência do reino e a realidade do reino. O que nós queremos viver é na realidade do reino. Amém. Mas a aparência do reino, ela também é semelhante. Entendeu? Então aí a gente começa a compreender, né? Se há um ambiente que o céu e a terra se unem, nós já falamos isso aqui, irmão, vou repetir só uns pontos. Nós precisamos prestar bem atenção. Lá na Venezuela, nós lemos Mateus, vamos ler aqui. Desculpa estar usando a Venezuela porque está fresquinho. Mateus 24. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. O abominável da desolação. Alguns estudiosos, né, que gostam de escatologia, já nos ajudaram quando falam, me parece, de Antíoco Epifânio, um tipo do anticristo, e colocou um porco no templo. E o porco é um animal imundo. E na ocasião, os santos naquela ocasião entenderam que Antíoco Epifânio era o anticristo por causa desse ato. Ele colocou algo abominável no templo, no lugar santo. Entendeu? Então, seria ele o anticristo. De qualquer maneira, aquilo é uma figura, né? Uma figura, porque ele é um anticristo, mas ele não é o anticristo. Como Nero também é um anticristo, mas também não foi o anticristo. Há vários anticristos que João fala, e inclusive sai do nosso meio. Anticristo, anti-unção. Aqueles que não utilizam a unção é um anticristo. Cristo fala na nossa unção. Se você é anti-unção, não usa a unção, não consulta a unção, é anticristo. E vários anticristos têm saído do nosso meio. Mas aonde que nós queremos chegar aqui? O abominável no lugar santo. Então, há uma compreensão muito forte e uma expectativa muito forte em Jerusalém. E isso para mim é o objetivo. Que o templo seja reerguido em Jerusalém. Pelo amor de Deus, não estou falando de escatologia. Amém? Fica calmo, entendeu? Mas a base histórica para isso. É base histórica. O templo ser reconstruído em Jerusalém
E no templo, algo como, por exemplo, a imagem do anticristo ou outra coisa abominável ser introduzida e começar a grande tribulação. Mas no aspecto subjetivo, o templo não é aquele de Jerusalém. A igreja é o templo. Nós somos santuário de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3. Santuário de Deus sois vós. Amém. Não estou descartando que vai haver um templo, pelo amor de Deus, irmãos. E, objetivo. Eu creio nisso, eu acho até legal. Mas vou te falar uma coisa. Se o anticristo colocar a sua imagem dentro do templo em Jerusalém, para mim não muda nada. Agora o que muda é o abominável na igreja. Aí isso muda muito. No santuário. Entendeu? Por quê? Porque a igreja é o reino dos céus. Amém. Terra. Se algo abominável é introduzido na igreja, isso profanou o santuário. Se algo abominável é colocado no templo em Jerusalém, não profanou o santuário no seu aspecto subjetivo. Mas se é colocado na igreja, profanou o santuário. Nós vamos chegar nesses dois pontos, me parece, de maneira simultânea. Tanto o templo sendo erguido e sendo profanado, quanto a igreja, no seu aspecto subjetivo, sendo profanada. 1 Coríntios 3. Não sabeis que sois. Vamos ler junto? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém, irmãos? Não foi eu que falei. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses. É o primeiro ou o segundo? Segundo Tessalonicenses, né? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Como o anticristo, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, tem um registro aqui, uma profecia, né, do anticristo assentando-se no santuário de Deus. Uma pessoa, entendeu? Utilizando-se de algo que representa o santuário de Deus. Provavelmente, claro, o templo. Mas no seu aspecto subjetivo, o santuário de Deus sois vós. Então, o que estamos falando aqui? Estamos falando do reino dos céus na terra. Amém, irmãos? Há uma grande expectativa para fora. Compreende, irmãos? Israel, o templo, já tem tijolos. Já começou. Entendeu? Estão entendendo, irmãos? Uma grande expectativa. Nosso foco está indo para fora daquilo que na verdade é o santuário. Então, o maior problema é que o santuário de Deus, que sois vós, tem sido destruído, tem sido profanado.
Então estou usando esses aspectos subjetivos para mostrar que a pureza que é o reino dos céus na terra. A igreja, ela é o reino dos céus. Ela é governada pelos céus. Então, em Apocalipse, todos conhecem também, e também tem divergência nesse aspecto, por causa da tradução do trono de Satanás está na cidade de Pérgamo, ou do trono de Satanás está na igreja em Pérgamo. Tá? Há traduções que falam claramente que está na cidade de Pérgamo. Porém, João não escreveu uma carta para o prefeito de Pérgamo. Escreveu uma carta para a igreja em Pérgamo. Se a intenção de João fosse alertar a sociedade de que o trono de Satanás está na cidade de Pérgamo, ele mandava uma carta para o prefeito de Pérgamo. Ele mandou uma carta para a igreja de Pérgamo. E na carta, quando ele desenvolve o assunto, ele fala de Antipas, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aí já é a igreja. Vamos ler. Apocalipse 2, versículo 12. Aonde da igreja em Pérgamo escreve, amém? Amém, irmãos? Então não foi para o prefeito nem para o governador, foi para o anjo da igreja, mensageiro de Deus. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: conheço o lugar em que habitas. Então o lugar que habita, o lugar em que a igreja habita, algumas versões falam claramente, a cidade de Pérgamo. Onde está o trono de Satanás? Trono é a autoridade de Satanás. E Pérgamo representa casamento, união. Aqui descreve o período em que a igreja casou-se com o Estado. Para ter paz. Teve paz. Terminou o período da perseguição, os 10 períodos de perseguição, debaixo do Império Romano. Agora a igreja casada com o Estado não é mais perseguida. Porém, era plano de Satanás infiltrar-se para dentro da igreja, para dentro do santuário. Que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Agora, viu, olha, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então tudo bem, se a primeira menção fala da cidade, a segunda menção fala da igreja. Entendeu? Porque a carta é para a igreja, e só diz entre vós, onde Satanás habita. O que é que Satanás está fazendo dentro da igreja? Sim, o santuário foi profanado. Então, irmãos, isso aqui é um assunto subjetivo. Agora, a autoridade de Satanás está na igreja. Aí, depois vocês sabem, né? Entrou aquelas 3 doutrinas que explica muito bem, né, a mentalidade de Satanás, que é Balaão, Nicolaísmo e Jezabel. Balaão, no seu aspecto de financeiro, de profeta por interesse. Entendeu? Nicolaíta, a hierarquia, o clero, o sistema papal, aonde o homem passa a encabeçar a igreja. Então, humanamente, nós podemos enxergar um homem encabeçando a igreja, assim, não parece ser tão pesado, não parece ser tão crítico. Mas quando a gente consegue compreender o quadro global, nós podemos ficar impactados com a gravidade do ministerialismo. Só compreendendo o plano geral que você consegue compreender por que o Senhor falou que ele tem ódio. Poucas vezes você vai ver Deus falando, eu odeio. E quando ele escreve a igreja, ele fala para Éfeso que perdeu o primeiro amor, mas tinha algo na igreja de Éfeso que agradava ao Senhor.
é que Éfeso odiava o nicolaísmo, o qual eu também odeio. Quando a gente lê isso, irmão, fica impactado com a gravidade do ministerialismo. O que é um homem encabeçando a igreja do Senhor? É extremamente grave e Deus odeia, irmãos. Sabe por quê? Porque dá base para o trono de Satanás no santuário. E o santuário de Deus, que somos nós, é sagrado. Amém, irmãos? Então, na verdade, sagrado mesmo é a igreja. O templo já foi condenado pela defesa civil. Não ficará pedra sobre pedra. Vão fazer de novo? Vai cair de novo. Quem condenou foi o Senhor Jesus. Não vejo tudo isto? Essa profecia já se cumpriu no período de imperador Tito, porém vai se cumprir novamente. Tudo será destruído. Mas a igreja, os santos, apóstolos e profetas vão exultar. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção para os irmãos? Para a gente focar, como diz Gabriel, né, naquilo que é subjetivo. Então, quando o Senhor revelou à igreja a Pedro, disse: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, significa que os céus e a terra estão juntos. E que agora a igreja é o santuário de Deus. E esse santuário, sim, não pode ser profanado. Não pode ser destruído. Não. E aí nós estudamos as chaves e palavras que são condizentes uma com a outra, nesse capítulo 16. Chaves, porta, ligar. Amém? Amém? Então, primeiro, ligar. Oração, que ligares na terra, terá sido ligado no céu. Porta do inferno. Chaves. Então, amém? Fechar. Abrir e fechar. Então, se alguém fala que tem chave e aqui tem porta, forme uma frase com chave e porta. Rose fechou a porta. Amém? Então, as chaves e a porta são palavras condizentes. Então, quando falar porta do inferno não prevalece, é porque nós devemos fechar essa porta, mas também abrir. E quando lemos Mateus 23, fala que os fariseus não entram. Ficou a porta, né? Não entram no reino dos céus e nem deixa quem está entrando entrar. E nós conhecemos o assunto de Pedro, né, concernente a abrir a porta do Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Aos gentios, aos judeus e aos gentios. Então, em Atos 2, Pedro abriu a porta do Evangelho, a porta do reino dos céus para os judeus. Em Atos 10, abriu a porta do Evangelho aos gentios. Então, quando nós somos comissionados a apresentar o Evangelho do reino, nós, na verdade, estamos abrindo a porta. Amém, irmãos? Introduzindo pessoas no reino dos céus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Está confuso hoje ou não? Aleluia. Então, isso tudo estou ruminando, né? Já acabou meu tempo? Que horas tem? 15 para 9. Falta 15, né? 9 de vocês. Tá. Já estudamos isso, aí vamos ver. Então já sabemos. Santuário. Subjetivo. O seu aspecto subjetivo. Né? Não vamos focar só em Israel. Vamos focar na condição da igreja, que é o santuário de Deus. Vamos focar as coisas abomináveis que foram introduzidas durante essa era no santuário. Entendeu? Vamos focar na depravação da obra dos nicolaítas que foi introduzido
no santuário. E que Deus odeia. Por isso, louvado seja o Senhor, irmão. Fomos chamados para fora de tudo isso. Amém, irmão? Estão compreendendo? Nós fomos chamados para fora para enxergar a nossa responsabilidade. Então, os principados e potestades que Paulo mencionou por diversas vezes, que governam a terra, eles estão em oposição à igreja. E a igreja em oposição a eles. Porque ambos querem o governo. Amém? O governo celestial do Senhor Jesus Cristo vai substituir esse governo de principados e potestades. Então, aonde nós podemos dizer, aonde está a realidade do reino dos céus, os principados não têm autonomia. Mas aonde não está a realidade do reino dos céus, os principados têm autonomia. Então, o que o Senhor tem nos mostrado? Nos mostrado, né, um caminho de ajuda. Irmão, olha, isso aqui eu estou falando, é interessante, porque é uma junção de tanto assunto. Enxergar a visão celestial, enxergar o propósito eterno de Deus, enxergar o Evangelho de Mateus, para compreender a nossa condição, a nossa posição. Isso deve ser uma junção de mais de 1.500 versículos, né? Para chegar a essa conclusão de que a igreja tem uma responsabilidade de confrontar e de, como fala? Destronar os principados por meio de abrir a porta do reino dos céus em toda a terra. Amém, irmãos? Usando as chaves. Amém. Por meio do evangelho do reino. Ajudando os irmãos a viverem debaixo do encabeçamento do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ajudando os irmãos a terem Cristo de volta no seu lugar, de onde nunca deveria ser descentralizado. As igrejas encabeçadas pelo Senhor Jesus e tendo Cristo como seu único centro, faz com que todas as coisas sejam sujeitas a Ele. Amém. Aleluia, irmãos. Então nós enxergamos isso aqui e ganhamos uma responsabilidade. Entendeu? É uma visão celestial. Amém? E é uma visão comissionadora. Igrejas estão espalhadas em toda a terra. Porém, debaixo do ministério do homem. Entendeu? Igrejas estão espalhadas em toda a terra. Porém, sustentando a obra dos nicolaítas. E tendo Jezabel como a sua profetisa. Sistema papal onde só uma boca fala. E os profetas morrem. Amém? Não é isso? Jezabel mata os profetas. E ela se torna a única boca. Que é um sistema de Roma. É um sistema do cristianismo. É um sistema do movimento. Entendeu? Que nós conhecemos chamada restauração. É o sistema de Jezabel. A única boca. Nós não podemos simplesmente conhecer o assunto. Não é verdade? E achar que o Senhor teve misericórdia de nós. Entendeu? E agora vamos viver aqui felizes para sempre. Entendeu? Não, o Senhor também nos deu uma responsabilidade. Irmãos, o Senhor nos deu uma responsabilidade muito linda. Sabe por causa de quê?
Porque no passado eu tinha preocupação. Os outros tinham, eu não tinha nada, na verdade. Eu nunca tenho essa preocupação. Né? Mas assim, quando você senta, vamos aqui sentar aqui nós, vamos elaborar para onde vamos, o que vamos fazer. A gente tem um risco de fazer uma movimentação, né? Uma obra, um ativismo. Se a gente ficar aqui enfatizando o ide, portanto, não é? Não é assim que fala. Ide por todas as nações. Já na Jocum tem, na Batista tem, na Árvore da Vida tem, em todo lugar tem o ide. Ide, batizando, ensinando, e a gente lê esse versículo, vamos embora também, todo mundo. Mas sabe o que eu desfruto? É que nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós temos ouvido um chamado, ajuda-nos. É muito gostoso. É mais gostoso do que o ide. Eu desfrutei muito do ide no passado, mas hoje estou desfrutando do ajude-nos. Quanto clamor nessa terra. Ajuda-nos. Mas quem foi que colocou no jornal? Ou quem disse que nós temos capacidade de ajudar alguém? Ninguém colocou no jornal, não saiu na televisão. Ninguém anunciou, olha, querem ajuda? Chame-nos. Nós estamos aqui, amém? Nós somos o bambambam do encabeçamento, entendeu? Nós estamos aqui cheios de problema. Não conseguimos nem casar direito ainda. Estamos brigando. Entendeu? Nós estamos brigando um com o outro o tempo todo, cheio de confusão. Sabe se tem retiro, se não vai ter retiro, se vai ter carnaval. Não sabemos de que dia é reunião direito, se vai alugar os... Não sabe nada. Mas o clamor continua. Ajuda-nos. E sabe quem tem que fazer isso, irmãos? É o Espírito Santo. Isso não é obra do homem, irmãos. Agora, ajude-nos o quê? Ajude-nos, né? A levar essa realidade, levar os santos para a dependência do Senhor, levar os santos para o encabeçamento do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas devem convergir a Cristo na plenitude dos tempos. Falou o Gino na última vez que ele veio aqui, e eu ganhei muito naquela conferência. Quando abriu Efésios, eu pude ver que o Senhor está tocando uma trombeta, irmão. É algo espiritual. E aí, quando leu o mistério da vontade de Deus, e falou sobre a plenitude dos tempos, e o que iria ocorrer na plenitude dos tempos, todas as coisas deveriam converger-se a Cristo. Em outras palavras, em português, Cristo tomaria a centralidade de todas as coisas. Amém. A começar pela sua igreja. Amém, irmãos? Amém. Verdade? Agora nós estamos estudando sobre o governo. Cristo vai sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Depois ele mesmo se sujeitará àquele que tudo o sujeitou. E a igreja será sujeita e ele te governará. Amém, irmãos? Aleluia. Sujeição a Cristo. Então, levar essa ajuda da centralidade, do encabeçamento do Senhor, para que ele possa estabelecer o seu governo, primeiramente por meio da igreja, para que a igreja se torne a realidade do reino dos céus, para que o santuário não seja profanado por meio do ministerialismo, por meio de Balaão, por meio de Jezabel. É a nossa comissão. Amém, irmão? Que Deus abençoe. Amém? Não sei se embolei tudo, porque eu resumi tudo. O resumo do resumo, entendeu? Mas esse aqui é o suprassumo. Amém, irmãos? É o suprassumo. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus possa guardar o santuário dele, que é a sua igreja. Que o Senhor possa também nos dar uma visão clara do que estamos fazendo.
Nós estamos atendendo um chamado do Senhor. Viu, irmãos? A igreja é o reino dos céus na terra. E esse reino dos céus deve ser preservado. Esse ambiente deve ser preservado. Que o Senhor possa governar a sua igreja. E Ele governa a sua igreja encabeçando-a. E sendo o seu centro. Amém? Então, já tinha terminado a semana passada, retrasada o assunto. Então, Por isso que ele fez convergir todas as coisas do céu para a terra. Cadê o...